sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu trouxe para você essa super combinação do Euro Roma espesso 16 fios com o Euro Roma Juta. Olha só que linda essa combinação. Aqui nos cachepôs eu estou mostrando para você a cor esmeralda, que é uma cor edição limitada, então não é sempre que você vai encontrar essa cor aí nos armarinhos, nas lojas online ou até mesmo nas lojas físicas. Então, sempre que você vê aí a cor esmeralda, já corre para pegar o seu, que eu tenho certeza que você vai se encantar com essa cor. E você pode fazer várias opções também no espesso 16 fios, porque conta com uma cartela de cores muito grande. E então, para fazer o cachepô, nós vamos precisar aqui de um novelo de Euro Roma espesso 16 fios na cor de sua preferência. Vamos precisar também de um novelinho de Euro Roma Juta, agulha para crochê número 6 para trabalhar com o espesso 16 fios, agulha para crochê número 4,5 para trabalhar com o Euro Roma Juta, lembrando que são apenas sugestões, você pode utilizar a numeração que você está habituado a utilizar. Vamos precisar de uma tesoura, vamos precisar também de uma agulha de tapeçaria e fita métrica para você fazer ali e medir a sua peça. Mas antes de nós começarmos, eu quero te dar algumas dicas importantes. Aqui eu tenho um vaso padrão. Primeiro, eu comprei esse vasinho para usar ele como padrão aqui para o meu cachepô. Então, lembrando que para esse tamanho da videoaula que eu vou te ensinar a seguir, esse cachepô, esse vasinho aqui, ele tem 12,5 de diâmetro por 11. Então, esse que nós vamos fazer na videoaula é o tamanho para este tamanho aqui de vaso. Caso você queira fazer maior, você pode aumentar a quantidade aqui do fundo e também as carreiras aqui a seguir. Então, para esse tamanho aqui, a nossa peça ao total, ela ficou com 17 de diâmetro e aqui com mais ou menos 12,5 centímetros de altura. E aí, você pode ajustar, lembrando que os cachepôs, eles podem ficar soltos, podem ficar justos, de acordo com o que você preferir. E uma última informação antes de iniciarmos a nossa videoaula, é o peso da nossa peça, 254 gramas, já com o Euro Roma Juta. Então, peça total 254 gramas, pode variar para mais ou para menos de acordo com o seu ponto, de acordo com a tensão, com a agulha que você irá utilizar. Uma outra dica bem importante também e bem legal, que você também pode utilizar vasos quadrados, usando aqui a mesma receita. E aqui eu coloquei num vasinho quadrado e achei que ele ficou bem bacana. Vou baixar aqui um pouquinho para você ver. Olha só, aqui no quadrado, ele também dá um formato e fica bem bacana. Então, dado ali as instruções, agora vamos para a videoaula. Eu espero que você goste, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e até já! Para darmos início à nossa peça, nós vamos fazer o anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos fazer a nossa correntinha inicial, que não conta como um ponto. E aí, aqui dentro desse nosso anel mágico, nós vamos trabalhar 8 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 pontos baixos. 2, 4, 6, 8. Fecho aqui o meu anel mágico e agora nós vamos trabalhar em carreiras espirais, ou seja, nós não vamos fazer aqui o fechamento das carreiras para iniciar uma nova carreira. Vamos colocar a agulha já no nosso primeiro ponto, a nossa correntinha que nós fizemos, ela não conta,
Então, no nosso primeiro ponto baixo, pegando as duas alças, e aqui nós vamos trabalhar 2 pontos baixos dentro desse espaço. 2 pontos baixos no próximo, 1 e 2. Vamos para o próximo e trabalhamos mais 2 pontos baixos, até completar 16 pontos baixos. Nós vamos dobrar a quantidade que nós temos aqui. Finalizei aqui a minha segunda carreira, colocando 2 pontos baixos em cada ponto. Agora, vamos iniciar a nossa próxima carreira. 1 ponto baixo. Agora, eu vou utilizar o marcador, porque agora vai ficar mais fácil de eu identificar onde eu comecei e onde eu terminei a minha carreira. Então, coloquei o meu marcador no meu primeiro ponto. Vou para o seguinte e faço 2 pontos baixos. Para o próximo ponto, 1 ponto baixo. Para o próximo, 2 pontos baixos. Então, nós vamos trabalhando desta forma até completar a nossa carreira. 1 ponto baixo sozinho. No seguinte, nós colocamos 2. 1 ponto baixo sozinho. E no seguinte, nós colocamos 2. Então, nós vamos trabalhando desta forma até completar a nossa carreira. Cheguei ao final da carreira, então, terminei com 2 pontos baixos, que aí dá certinho, 1 ponto baixo sozinho, 2 juntos, 1 sozinho, 2 juntos, como te mostrei anteriormente. Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos sozinho e no terceiro, nós trabalhamos um aumento. Então, este é o primeiro ponto da nossa carreira seguinte, então, trabalho 1, no próximo, trabalho mais 1, e no terceiro, eu faço 2 no mesmo ponto, ou seja, 2 pontos baixos e um aumento. 1 ponto baixo, outro ponto baixo, que aqui estão os meus 2 pontos baixos sozinhos. No terceiro, eu trabalho um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Novamente, 2 pontos baixos sozinhos e no terceiro eu trabalho um aumento. Então, desta forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Você percebe que a gente vai aumentando a quantidade de pontos que a gente faz unitários, dos pontos que fazemos separados. Então, aqui eu estou na minha carreira de 2 pontos baixos e um aumento. Em seguida, 2 pontos baixos e um aumento, até você chegar ao final da sua carreira. Cheguei aqui ao final, então eu vou subir, vou tirar o meu marcador e vou subir ele. Na verdade, eu não costumo não subir ele muito, porque eu já vejo aqui mais ou menos na direção que ele vai ficando e eu acabo não subindo toda a carreira. Caso você não tenha prática, você pode subir toda a carreira sem problemas. Então, agora nós vamos aqui trabalhar a nossa quinta carreira. 1, 2, 3, 4, agora a nossa quinta carreira. Então, vou trabalhar aqui 1 ponto baixo. Vou já colocar o marcador para ficar mais fácil de visualizar. Então, se na carreira anterior nós fizemos 2 pontos baixos e um aumento, agora nós vamos trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro, 1, 2, 3 pontos baixos separados, e no quarto eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Novamente, 3 pontos baixos separados, 1, 2 e 3, e no quarto eu vou fazer um aumento. E dessa forma, eu sigo trabalhando até completar minha carreira, sempre fazendo 3 pontos baixos, e no quarto eu trabalho um aumento. Vou trabalhar dessa forma até chegar ao final. Voltei aqui, cheguei ao final da minha quinta carreira,
Observe que eu terminei com 2 pontos baixos. E se você observar durante a sua confecção, o aumento sempre dá em cima do segundo ponto ali quando nós fazemos o aumento. Feito isso, como agora nós estamos trabalhando em carreiras espirais, nós não vamos fechar. Então, vamos lá em cima do nosso primeiro ponto da carreira seguinte, agora, e vamos olhar aqui atrás. Então, aqui nós temos essa alça da frente, nós temos essa de trás e mais essa daqui. Olha só. Então, nós vamos inserir a nossa agulha na alça de trás, apenas. Essa da frente do ponto nós vamos deixar. E também nós vamos pegar aquela alcinha ali de baixo, para dar firmeza no nosso ponto. Observe que essa aqui da frente sobrou. Então, vamos trabalhar um ponto baixo. Inserimos a agulha novamente aqui na alcinha de trás e pegando aquele nozinho, aquela que tá ali atrás também. Outro ponto baixo. Novamente, próxima alça e a alcinha lá de trás. Um ponto baixo também. Sempre que você for inserir a sua agulha, insira primeiro na alça de trás para depois pegar ali a outra, fica mais fácil dessa forma. Então, nós vamos trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Você vai notar que a sua peça ainda vai permanecer meio retinha. Nós vamos precisar trabalhar algumas carreiras ainda para levantar aqui, para subir o nosso cachepô. Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto, até chegar lá o final da sua carreira. Aqui, se você precisar, pega aqui o seu marcador e sobe para a carreira de cima para saber que esse foi o primeiro ponto que você fez. E aí, a gente vai trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto. E vai ficando dessa forma aqui a nossa, no caso, quando nós formos subir aqui as paredes do nosso cesto. Então, vamos dar continuidade aqui e quando eu chegar no final eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha carreira, observe como ficou aqui o detalhezinho em relevo. Então, agora nós vamos começar a tecer o nosso ponto fantasia. Como aqui nós estamos trabalhando em espiral, novamente, nós não fazemos o fechamento da carreira. Vamos começar a tecer o nosso ponto. Então, inserimos a agulha agora nas duas alças aqui desse meu ponto. Insiro a agulha no próximo ponto. Observe que eu fiquei com 3 alças. Pego esta minha primeira alça, passo por dentro da alça do meio, em seguida laço e finalizo o ponto baixo. Novamente, coloco a minha agulha agora no mesmo ponto em que eu finalizei. E aí, em seguida, vou no próximo. Passo este primeiro fio por dentro da alça do meio, laço o meu fio e faço o ponto baixo. Insiro a agulha no mesmo ponto, trago o meu fio. Insiro a agulha no próximo ponto. Por que nós inserimos a agulha no mesmo ponto? Aqui, porque se nós pegarmos 2 pontos separados, o nosso trabalho vai diminuir. Nós vamos pular um ponto. Então, sempre pegando aqui onde nós finalizamos o ponto e depois no próximo. Passa o fio por dentro da segunda alça, laça o fio e faz o ponto baixo. Novamente, insere a sua agulha no mesmo ponto que você finalizou, insere a agulha no próximo. Traz o fio, como se fizesse um ponto baixíssimo, você vai observar que você tem aqui 3 alças, certo? Você vai passar essa primeira por dentro da alça do meio e em seguida faz a laçada e o seu ponto baixo. E aí, dessa forma, a gente vai trabalhando até completar a carreira. Não tem segredo, é um ponto muito gostoso de ser feito. Então, a gente vai trabalhando dessa forma até chegar ao final. Não se esqueça de sempre pegar aqui no mesmo ponto e depois no próximo. Daí, no mesmo ponto e depois no próximo, para dar esse efeito aqui. Voltei aqui, então, cheguei ao final da minha carreira. Observe que ele ainda continua aberto, a minha peça, certo?
Então, nós vamos precisar trabalhar mais algumas carreiras aqui sem aumento para que a nossa peça suba, para que as paredes ali do nosso cesto fiquem certinho. Então, quando você finalizar a sua carreira, como eu disse anteriormente, nós não vamos trabalhar aqui fechamentos de carreira, nós vamos trabalhar em espiral. Então, nós vamos colocar a nossa agulha aqui no nosso primeiro ponto, trazemos o fio. Ou melhor, vamos começar aqui novamente, ó. Colocamos a agulha aqui no final, trazemos o fio. Fazemos o nosso ponto baixíssimo e em seguida fazemos aqui o nosso ponto. Novamente, a agulha no mesmo ponto e no ponto seguinte, traz para dentro, fechando com ponto baixíssimo, laçada e ponto baixo. Traz o fio, e lembrando que a gente está inserindo sempre no mesmo ponto. E aí, nós fazemos o nosso ponto novamente. Inserimos no nosso ponto e inserimos no próximo. Trazemos o fio, fechamos. Inserimos no mesmo ponto, inserimos no próximo. Trazemos o nosso fio e aí laçamos para fechar com o ponto baixo. Em seguida, nós vamos trabalhando dessa forma, porque é exatamente a mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior, sempre pegando no mesmo ponto e no seguinte. Passa a primeira por dentro da alça do meio, laça e passa o restante. Nós vamos trabalhando dessa forma até completar ali a nossa segunda carreira. Aqui eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque você já sabe como se faz. Então, não tem segredo, a gente segue trabalhando dessa forma. Você vai notar que a partir dessa carreira, a nossa peça começa a tomar forma, ela vai dar uma fechadinha. Então, nós vamos trabalhando assim. Normalmente eu pego na agulha dessa forma, mas eu indico que você pegue assim quando você for trabalhar com fios mais grossos, para que você tenha mais maleabilidade ali na sua mão, nos seus movimentos, na hora de tecer o ponto. Sem apertar muito a agulha, para que você não tensione tanto ali o seu ponto. Então, a gente vai tecendo dessa forma, até chegar ali ao final da carreira, onde eu tenho o meu marcador. Pode observar que agora ela já começa a subir. Cheguei aqui ao final da carreira, observe que ele já vai começando a subir. Para iniciar, então, observe que aqui nós temos a primeira do ponto fantasia, a segunda e agora eu vou iniciar a terceira. Para iniciar a terceira, exatamente como a segunda. Colocamos a agulha aqui nesse ponto, trazemos o fio. Botamos a agulha no próximo ponto, passamos esse primeiro ponto por dentro da alça do meio, laçamos o fio e fechamos o nosso ponto. Vamos para o mesmo ponto e para o próximo. Passa por dentro da alça do meio, laça e finaliza. Então, desta forma aqui, a gente vai trabalhar todas as nossas 9 carreiras que nós precisamos, para depois fazermos a parte com o Euro Roma Juta. Então, a gente trabalha aqui sempre dessa forma, finalizou a carreira, começa a outra novamente da mesma forma. Não precisa fechar, não precisa subir correntes, e aí você vai trabalhando assim até completar as suas 9 carreiras. Então, eu tenho uma peça aqui já adiantada para te mostrar. Vou te mostrar como fica os pontos aqui com as 9 carreiras. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Então, ele fica dessa forma aqui. Olha que coisa mais linda esse ponto. Então, eu vou precisar trabalhar este aqui até completar ali as minhas 9 carreiras. E aí, eu já volto para te mostrar como que nós vamos fazer a parte com o Euro Roma Juta e como nós vamos fazer a nossa montagem, porque nós fazemos separados as duas peças e depois unimos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, vou precisar fazer até completar as minhas 9 carreiras. Voltei aqui, então, trabalhei as minhas 9 carreiras em espiral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe que aqui está o nosso ponto inicial.
Então, aqui vou fazer o meu último ponto. Quando eu fizer ali o meu último ponto, eu faço da mesma forma que eu estava fazendo. E aí, para finalizar a carreira, eu vou pegar esta alça que eu tenho aqui e mais a alcinha ali de trás, aqui do meu ponto, desta forma, para fechar com ponto baixíssimo. Não se preocupe, porque aqui ele não vai aparecer, nós vamos trabalhar uma borda aqui. Então, aqui eu vou cortar o meu fio, puxo ele todo para frente, pego a minha agulha, coloco ela no mesmo lugar em que eu finalizei, só que aqui do lado avesso, passo o meu fio aqui para trás. E aqui desse meu lado de dentro, eu vou abrir o meu fio no meio. E aí, eu vou pegar aqui uma agulha um pouco mais fina para passar um desses fiozinhos aqui, para poder dar o nozinho. Para fechar bem aqui o final aqui do nosso cachepô. E aí, você pode pôr na agulha de tapeçaria e esconder ele aqui, tanto para a sua direita, para a esquerda ou para baixo. Então, ficou aqui já a nossa peça quase pronta. Agora, nós precisamos dar uma estrutura aqui, que por mais que o espesso 16 fios, ele seja mais grossinho, né? Mais grosso que o barbante tradicional, número 6, número 8, ele ainda fica um pouquinho aqui maleável. Então, nós vamos precisar fazer uma estrutura como essa daqui, que eu tenho aqui nessa peça já pronta. Olha só, que legal que fica. Então, nós vamos começar a tecer aqui algumas correntes para fazer essa parte aqui. Para dar início, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui na minha peça, eu coloquei 52 correntes. Por que 52 correntes? Com o fio de juta, né? Então, com esse aqui nós já finalizamos, não vamos mais trabalhar com o espesso 16 fios. E agora, nós vamos trabalhar com o fio de juta. Então, aqui eu deixei já pronta aqui a quantidade de correntes que eu consiga passar aqui do lado de fora e aqui entrelaçar a minha peça, olha só. Claro que a gente deixa aqui um ou dois pontinhos dessa forma, porque o nosso ponto, ele vai alargar um pouquinho, né, a nossa peça. Então, no meu, eu fiz 52 correntes. No seu, você vai precisar fazer as correntes e medir na sua peça, porque às vezes pode ter a diferença, aliás, às vezes não, sempre tem a diferença na tensão de ponto de cada pessoa, de pessoa para pessoa. Então, é importante ali que você meça antes de fechar a sua carreira. Então, vou deixar minha peça aqui de lado para a gente começar a tecer aqui com o Euro Roma Juta. Aqui, como eu disse no início do vídeo para você, vou utilizar uma agulha número 4,5 para tecer com o Euro Roma Juta. Então, feito isso, eu vou fechar com ponto baixíssimo a minha carreira. Faço uma corrente aqui para iniciar, ajusto aqui o meu ponto. E aí, vou trabalhar, tanto faz se eu pegar em uma ou se eu pegar em duas alcinhas, aqui como eu tenho aqui, fica a seu critério. Eu gosto sempre de pegar em uma, então, trabalho um ponto baixo. Vou para a próxima, outro ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. Então, a gente vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto. O segredo aqui é não tensionar o fio e nem a agulha, porque para você que ainda não trabalhou com o Euro Roma Juta, ele é um fio mais rústico, ele não passa por nenhum tipo de processo de produção, ou de tingimento, ou de qualquer processo industrial, então ele tem essa característica mais rústica. O ideal é que você trabalhe sempre com a mão mais solta e não apertando tanto o fio ali. Aqui eu estou trabalhando um ponto baixo para cada ponto. Então, eu vou dar continuidade aqui, fazendo um pontinho baixo em cada ponto, até completar a minha carreira. Aqui não tem segredo, são apenas pontos baixos. Então, eu vou trabalhando aqui até chegar ao final.
Voltei aqui, então trabalhei a minha primeira carreira toda de pontos baixos. Olha só como ficou. Então, agora nós vamos trabalhar em espiral também. Vamos lá para a nossa segunda carreira. Então, vamos pegar nas duas alças do ponto e vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto. Lembrando que você não pode apertar tanto o seu ponto, tem que manter a mesma tensão da sua primeira carreira, para que na hora de você costurar, não dê ali erro na sua peça. Então, lembrando ali, no meu ponto deram 52 correntes, aí eu fechei, e agora estou trabalhando aqui a minha segunda carreira em espiral, só na última carreira lá que nós vamos fechar. Ao total, nós vamos trabalhar 4 carreiras aqui. Então, assim que você finalizar a sua primeira carreira, o ideal é que você pegue a sua peça, certo? E coloque aqui, assim, porque é essa a costura que nós vamos fazer. Vou subir aqui um pouquinho a câmera para você ver melhor. Pronto, aqui você consegue visualizar melhor, então, no caso, nós vamos vestir aqui na nossa peça para depois costurar. Então, é ideal que ela fique bem certinha aqui, nem para mais, nem para menos. Então, o ideal é que você faça ali as correntes e meça para ver se a sua tá dando certo, tá bom? Então, eu vou deixar minha peça aqui de lado e vou dar continuidade aqui na minha segunda carreira, que é o que eu estava fazendo aqui, um ponto baixo para cada ponto, lembrando que aqui a gente não pode apertar os pontos, porque se a gente apertar essa nossa peça aqui, ela fecha e aí não serve ali onde eu te mostrei, que nós vamos fazer a junção depois. Daria para fazer a nossa peça ali, direto na peça já pronta, essa parte que nós estamos fazendo? Daria para fazer, mas ela não ficaria tão delicada quanto, né? Nós precisamos fazer ali um improviso para colocar mais pontos no mesmo ponto, porque aqui a gente tá falando de um fio de juta, que equivale ao número 6, número 8, mais ou menos, né? Espessura 6 é similar à espessura 8 também, com um barbante 16 fios, né? O dobro. Então, a gente precisaria ali fazer um processo de aumentos para que ficasse essa borda aqui. Talvez seria um pouco mais complicado, porque tem essa variação de ponto das pessoas, né? Dos artesãos, das artesãs. Então, o que que a gente faz? Nós vamos fazer essa parte separado, e aí depois eu vou te mostrar como fazer essa união. Não tem segredo. O segredo aqui para você trabalhar com juta, já te expliquei anteriormente, a gente vai trabalhando de forma suave. Aqui eu estou te mostrando, não estou te mostrando como faz, porque você já sabe como faz os pontos baixos, que é o que nós estávamos fazendo no início. Estou te dando aqui algumas orientações enquanto eu chego ali no final da peça. Então, lembrando aqui que eu estou na minha segunda carreira, e a gente vai trabalhar até ficar com 4 carreiras. Então, eu tô chegando aqui no final, já para te mostrar como é que você vai iniciar a sua terceira e, consequentemente, a quarta carreira você vai fazer da mesma forma. Então, nós vamos trabalhando aqui. Quando eu trabalho com fio um pouquinho mais grosso, eu acabo pegando a agulha dessa forma, porque a mão fica mais maleável da gente trabalhar, né? Então, eu acho que, para mim, facilita muito aqui no meu dia a dia. Então, tô chegando aqui já no final, já vou te mostrar como é que a gente vai fazer. Fiz aqui meu último ponto da minha segunda carreira, não vou fechar, vou seguir trabalhando em espiral a minha terceira carreira. Ponto baixo sobre ponto baixo, tente manter sempre a mesma tensão do ponto, para que a gente consiga aqui deixar a nossa peça certinha do começo ao final. Então, estou iniciando aqui a minha terceira carreira e vou trabalhar essa terceira carreira
E depois vou trabalhar a carreira número 4 também. E aí, quando eu estiver chegando aqui no final, aí eu volto para te mostrar como é que a gente vai fazer ali a montagem da nossa peça. Voltei aqui, então, trabalhei as minhas 4 carreiras. Na hora de finalizar, nós vamos fazer da seguinte forma. Finalizamos ali onde a gente começou. E aí, para finalizar, nós vamos pegar um ponto bem próximo que a gente tem aqui, já o ponto seguinte, pegando na alcinha aqui de trás e no ponto que está ali atrás. E aí, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou cortar o fio aqui, mais ou menos uns 50, 60 centímetros, mais ou menos, para talvez um pouco mais, para poder fazer a costura aqui da nossa peça, tá? Então, aqui eu já vou colocar na agulha de tapeçaria esse fio que está aqui. Já coloco, porque agora nós vamos usar ela para fazer o fechamento aqui da nossa peça, certo? Então, aqui, antes de eu começar a unir ali, eu vou colocar a agulha nesse mesmo ponto em que eu finalizei e vou jogar esse fio aqui todo lá para trás, tá? Assim, ó, para ficar um acabamento certinho da nossa peça. Então, feito isso, a gente pega a nossa peça aqui e aí você pode arrematar esse fio aqui, eu vou arrematar ele depois. Você pode arrematar ele caso você queira. E aí, nós vamos fazer da seguinte forma. Olha só, vamos colocar aqui dentro da nossa peça. Porque essa parte aqui com o Euro-Roma Juta, ela vai estruturar o nosso cesto aqui, além de dar um charme, uma outra cor, né, um composê aqui para a nossa peça. Então, se você olhar aqui, ele vai ficar assim. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Estou com o meu fio aqui, certo? Vou passar ele todo para lá. Pode fazer tranquilamente, com calma, pra gente fazer a nossa costura. Pego um outro ponto aqui do lado, passo ele todo para cá. Lembrando que aqui a gente tem que subir para que essa parte aqui, para que não apareça a parte em verde, então ela tem que ficar dessa forma. Estou com o meu fio todo para cá, saio com ele todo para lá. Nós chamamos isso aqui de costura invisível, para ir costurando aqui os nossos pontos. Se você observar aqui, olha só como que ele vai ficando. Praticamente invisível ali. Então, é ideal que a gente costure, para que ele não apareça, não fique assim para cima, certo? Então, nós vamos costurando aqui desta forma. Pode ir costurando, vai ponto por ponto, né? E aí, a gente vai e volta, desta forma aqui. Não tem segredo, né? Bem fácil de fazer, né? Então, aqui nós vamos costurando. Vou precisar dar a volta toda aqui na minha peça, certo? Então, não tem segredo aqui. Você vai trabalhando dessa forma, como eu tô te mostrando. Aqui tô costurando de cima até para ficar mais fácil você visualizar. Vou te mostrar como está aqui dentro. Então, fica mais fácil até para você visualizar ali como eu estou costurando. Então, lembrando, sempre o fio todo para cá, jogo ele todo para lá. Com ele todo para lá, jogo ele todo aqui para frente. Olha só aqui dentro como vai ficando, tá vendo? Vai ficando praticamente ali imperceptível. Aí aqui, olha só como é que vai ficando aqui da nossa peça. Então, vou dar continuidade aqui, fazer as costuras de todos os pontos. E aí, daqui a pouco eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, já fiz toda a minha costura. Vou passar meu fio aqui, para esse lado aqui, para ficar mais fácil de eu fazer o arremate da minha peça. Então, aqui, como esse fio de juta, ele é bem rústico, então, ele corre pouco risco de desmanchar. Mas, nós precisamos ter todo cuidado também, né? Então, aqui eu vou abrir o meu fio no meio. Vou cortar aqui um pedaço dele, porque ele não precisa ficar tão grande. Então, aqui vou abrir ele no meio. E vou pegar aqui uma parte dele
E vou passar num ponto bem próximo aqui. Igual eu fiz ali anteriormente, no arremate ali. Vou dar 2 nozinhos, lembrando que o primeiro a gente não aperta muito para não repuxar. E aí, a gente volta tudo isso para a agulha de novo, certo? E aí, nós vamos trabalhando aqui. Escondendo. Vamos puxar aqui até que o nozinho entre na trama e fique escondido. Se você preferir, pode fazer da seguinte forma. Passa ele aqui do lado avesso e esconde ele aqui do lado de dentro da sua peça. Olha só. Aí, você pode cortar o fio. Eu vou fazer os outros arremates que ficaram aqui e aí eu já volto para te mostrar a peça pronta. E então, aqui voltei, já coloquei etiqueta também, finalizei a nossa peça, escondi todos os fios, olha só que legal que ficou. Agora, é só você trabalhar colocando a sua plantinha, caso você queira fazer maior, é só você aumentar o seu fundo, a sua base, caso você queira fazer maior, menor, você consegue fazer. Aqui eu vou posicionar novamente, só porque deu uma viradinha aqui. Agora sim, pronto. Deu uma tombadinha ali e acabou quase que virando aqui o meu suporte. Olha só que legal. Então, se você quiser fazer maior, basta aumentar aqui o fundo, como eu mostrei lá no início. Quer fazer menor? Basta fazer menos carreiras. A altura é você quem decide, então esse ponto ele dá para fazer diversas peças. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Mas antes de me despedir, eu vou passar para você a medida que ficou aqui a minha peça. Então, de diâmetro aqui, ela ficou com mais ou menos 18 centímetros, né? Que a gente tem desde aqui, 18, a gente pode contar 17, porque aqui tem uma borda dupla. E de altura, ele ficou com 13 centímetros. Então, fica a seu critério o tamanho que você quiser fazer a sua peça para decorar os seus vasinhos. E você pode fazer um, pode fazer dois, ou pode fazer vários para decorar aí as suas plantinhas de várias cores. Com essa combinação de Oronroma Juta, fica super bacana. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!